Claro que a gente vai ter cobranças todo o tempo inteiro, mas eu sempre, inclusive, comento a questão de suspender o julgamento, né? Porque se eu estou julgando, não consigo julgar e fazer ao mesmo tempo. Julgar é uma trava enorme. Então, eu tento suspender a trava, mandar o superego passear, né? Dar um passeio, e aí eu fico me divertindo. Eu defendo um pouco a ideia, né, de pensar as práticas da linguagem, né? A gente só aprende mesmo, só domina algo que pratica, né? E com a animação, com o desenho, é a mesma questão. Digamos, eu posso pegar um monte de livros de animação, tem várias bíblias aí que todos conhecemos, e não vai ser isso que vai fazer que eu domine. O que vai fazer é colocar a mão na massa. Eu posso saber de cor, né? Os 12 princípios da animação, né? Mas não vão ser os saber de cor, os 12 princípios da animação que vai fazer eu dominar e eu achar caminhos dentro daquilo. Porque, inclusive, esses 12 princípios, eles foram elaborados a posteriori de que foram praticados, né? E tem um preciosismo, né? Tipo, não é por nada que se demora esse tempo todo nesse aprendizagem, é uma filosofia, né? Mas a filosofia, evidentemente, não é a filosofia da imediatez, que eu tenho que começar e terminar, está maravilhoso, né? E já sai postando, de preferência, e ganhar 1 milhão de likes, se é possível. Bom, nunca dispensa mesmo. Bom, eu sou Leila Monsegura, eu sou artista visual, multimídia, né? O artista multimídia melhor, porque eu também trabalho com som, desenvolvo performance, né? Mas eu também poderia dizer que eu sou curiosa profissional, né? Eu fiz a minha curiosidade uma profissão, né? Então eu sempre fui me interessando muito pelo mecanismo que as coisas acontecem, né? Assim, sabe? Como que é aquilo como é que aquilo funciona, né? E mesmo dentro das artes visuais sempre me interessei muito pelo movimento, pela dinâmica do movimento e algo que ainda pesquiso, né? Assim, não só na animação, sino no próprio desenho do movimento, né? Qual que é a dinâmica do movimento, a questão do corpo humano, as bases, os eixos, né? As linhas de força, né? Tudo o que o movimento implica. Enfim, no caso a animação, o meu trabalho com animação compõe ou vem a calhar com essa minha pesquisa. Bom, quando eu recebi o frame, né, no frame realmente se vê que está uma mão e uma boca, mas realmente não dava para entender muito de que se tratava aquilo. Mesmo você depois passou alguns outros frames para complementar, mas mesmo assim era difícil de entender aquilo, não? Que é aquele frame. E aí, enfim, acho que em algum momento a saída, né, a chave é parar de se perguntar o que aquilo é, senão para onde é que eu vou com aquilo. Tipo, se você vai ficar se perguntando o que é aquilo, não vai chegar em lugar nenhum. Então, também penso que a charada é essa, você ir compondo, não importa, né? Tipo, justamente a ideia do cadáver esquisito, né? Que no caso você colocou o nome de cadáver animado, é justamente
você partir desse ponto que o outro deixa e continuar a brincadeira. É um jogo, né? Afinal, é um jogo, não é outra coisa. Aí, um jogo, a graça é jogar. Eu penso que, inclusive, é mais divertido pode ser, inclusive, mais fazer do que assistir às vezes. Às vezes, às vezes você assiste depois e diz, ah, tá, né? Sei lá. Eu não sei se o resultado do que eu mesma fiz, se eu, uau, que resultado incrível, mas também eu não tomei desse lugar. Eu estava no meio de outros trabalhos e outras coisas e eu tentei levar na brincadeira mesmo. Eu gosto disso. Eu gosto da brincadeira, de poder desenvolver a coisa sem tanta expectativa, sem tanta cobrança, né? Penso que é um lugar de criação interessante, esse de não estar tempo inteiro se justificando, se cobrando, né? É um lugar de partida interessante. Claro que a gente vai ter cobranças todo o tempo inteiro, mas eu sempre, inclusive, comento a questão de suspender o julgamento, né? Porque se eu estou julgando, não consigo julgar e fazer ao mesmo tempo. Julgar é uma trava enorme. Então, eu tento suspender a trava, mandar o superego passear, né? Dar um passeio, e aí eu fico me divertindo. Eu fiquei me divertindo um tanto com isso. Eu não lembro exatamente, mas eu estava com algum outro trabalho de animação ao mesmo tempo. E eu lembro que, por questão do prazo, você mesmo sugeriu, bom, então, se você acha que não vai dar com o prazo, como o prazo é só uma semana, manda o último frame. E isso foi algo interessante, né? Porque quando você pensa o último frame, isso faz de alguma forma você articular de trás para frente, né? Então era um ponto assim, eu tenho o primeiro frame, que foi o frame que chegou para mim, e eu decidi qual era o último frame. E aí, então, no meio, eu construí algo. Embora antes de escolher o último frame eu já tinha começado, escolher o último frame foi algo interessante também, porque eu tenho um caderninho que acho que não está aqui. Era legal que eu tivesse aqui, mas enfim. Eu tenho um caderninho que tem um sticker, né? Que eu tenho um adesivo e que me deram de presente no México esse adesivo e eu colei no caderninho. E aí eu pensei várias formas que eu podia animar a partir. Eu, nessa lógica, de trás para frente, eu pensei, beleza, pode ser uma animação que aí eu fecho o caderno e a última imagem é a imagem do adesivo. Que por sinal não sei de quem é, né? Eu até deveria pesquisar para saber quem que é o autor. Mas não sei quem é, mas é muito legal. Que é como uma máscara, né? Uma máscara de jaguar. É uma imagem bem mexicana, de alguma forma. E eu tive um pouco essa ideia e eu pensei, bom, com essa imagem final, que é a capa do caderninho, eu tenho várias possibilidades de chegar nesse final. Claro que o que eu desenvolvi não tem nada a ver com o que eu tinha pensado que pudesse ser. Então, eu pensei na ideia da capa porque ela me dava a possibilidade de fazer algum tipo de animação que em algum momento fosse como um flipbook. Mas afinal eu não fiz isso. Ou seja, né? Mas essas ideias, esses planejamentos servem também como a linha do horizonte, ajuda a caminhar, né? Mesmo que a gente chegue em outro lugar, ajuda a caminhar. Eu fiz toda a animação, na verdade, praticamente no Krita,
né. Aí fui desenhando quadro a quadro no Krita e também fiz um monte de outros layers e de outras possibilidades que algumas ficaram, outras não, várias não ficaram. É possível que eu tenha, mas também nem isso, são, tipo, são possibilidades inacabadas, descontinuadas, né, tipo, tem uma possibilidade, você vai descartando e você vai descontinuando. Eh, então, aí eu fui chegando nessa ideia, usei mais a questão dessa da transformação da imagem, né, como dinâmica do movimento. Ou seja, a partir do frame inicial, que não sabia muito bem o que era, e aí fui partindo por uma série de linhas que tinham um movimento em si, até chegar a uma forma, que era um ovo, que se transformava tipo em uma planta carnívora. Da planta saía um jaguar correndo, correndo, e o próprio jaguar ia dando um zoom in, isso, um zoom in, e de uma das manchas do jaguar eu cheguei a frame final, que era o frame do adesivo. Ou seja, em lugar de chegar ao frame final por, por a lógica do flipbook, que eu poderia fechar o caderninho, eu cheguei por outro caminho, que foi através do zoom in da mancha do jaguar. Mas foi algo que fui fazendo também um pouco nessa ideia de construção um pouco dadaísta, né? Uma coisa meio nonsense. Ah, se bem fui fazendo algumas ideias também que tinham a ver um pouco é, com outros trabalhos que estava fazendo, de alguma forma aleatória, né? É, não, fui na mesma lógica do cadáver esquisito. Você vai construindo e vai indo na narrativa. Assim, na narrativa que não é linear, que não tem uma coerência necessariamente, né? É, um pouco isso, né? Mas se a gente pensar que nós, seres humanos, somos feras em encontrar sentido nas coisas que não tem, né? Porque a gente está sempre procurando o sentido da vida, o sentido disso, o sentido daquilo. Claro que a gente pode achar o sentido numa pequena animação, nada impediria, né? Mas eu fiz também em tom de brincadeira e fui também experimentar, aproveitei para experimentar outras coisas, inclusive aproveitei para experimentar o Krita, que não era uma plataforma na qual eu fosse muito experiente, eu tinha no computador, mas também não tinha usado muito até esse momento. Aí também essa possibilidade de dizer, ah, bom, vou fazer algo no qual eu não tenho uma cobrança X, Y de fazer assim o assado, e eu posso experimentar, né? Bom, eu gosto de experimentar em geral, né? De eu gosto dos desafios, né? Como eu comentei antes, se eu sou curiosa profissional, eu vou ir para algo que eu não necessariamente domino, porque justamente o trabalhar com alguma linguagem que não é a que eu uso habitualmente, para mim também é algo interessante, né? Assim, eu vou descobrir outras coisas, inclusive até para voltar para a minha linguagem habitual, né? Eu desenho muito no papel, por exemplo, inclusive eu faço animação quadro a quadro, mas assim, formatos reais, vamos dizer de alguma forma, né? Seja em película direta, ou no papel, ou com objetos, né? Então, assim, eu sou. Meu universo do desenho passa realmente pelo formato físico, né? Folha, papel, tela, nanquim, tinta, lápis, né? Esse é meu dia a dia, vamos dizer, né? Mas assim, sim, continua.
Sim, não. O Krita eu acho uma plataforma legal, um software legal, porque ele tem bastantes pontas de pincéis, né? Ma- Mas então, é digital, assim, digamos, é outra técnica, né? Eu penso que a gente não faz imitação de técnica, né? O digital é digital e está muito bem que seja digital e eu consigo umas texturas, umas coisas, tem alguns pincéis que são as pontas, que como aquarela e todo, mas não tento que seja aquarela, porque aquarela é aquarela, o digital é digital, o lápis é lápis, são técnicas diferentes que podem se complementar muito bem. E também não tem uma técnica que é melhor que a outra, cada uma tem sua potência, né? Então, e sua facilidade, sua dificuldade, né? Claro que a animação digital tem um encanto que você já vai fazendo e você já dá o play para rodar e você já está vendo, e isso é algo maravilhoso. Isso é inegável. Isso é inegável. Aquilo tem a mágica, né? Assim, todo mundo que faz animação porque você quer ver aquilo em movimento. Então, né? Imagina você dá um play e aquilo já está funcionando ou não funcionando, você já vê onde que está falhando. Aquilo é muito legal. Aquilo, nossa, brilha o olho, né? Então, isso é inegável. E quando você faz. No formato físico, né? Dependendo do formato, porque eu já fiz algumas animações bem nas cegas, de alguma forma. Por exemplo, quando você está fazendo em película, né? Em filme, né? De 6 milímetros ou 35 milímetros, você vai fazer um tantão antes de colocar para rodar e ver se funciona. E se tem alguma coisa errada no meio, você diz, não importa, é só um frame. É só um frame, depois tiro ou deixo, ninguém vai perceber, né? A gente resolve de outras formas, né? Ou vejo como resolvo, né? Às vezes não dá para tirar, às vezes dá para tirar. E todo tem seu encanto, tá? Porque também esse impasse que você tem enquanto você está fazendo, né, a animação, né? Enquanto você vai, porque você vai fazendo toda como se diz, o cálculo mental, né? Também tem seu encanto. Então, cada técnica tem sua potência, né? Interessante é você entender qual que é a potência dessa técnica, dessa plataforma, desse software, né? E não necessariamente você querer transportar. Ah, então o que eu fazia no Krita, vou fazer agora no papel. Bom, se você quiser fazer e para você funciona, tudo bem. Mas não necessariamente a potência de uma plataforma é a potência da outra. E às vezes pelo menos eu tento me aprofundar nesse sentido. O que essa plataforma pode me dar? Por exemplo, no caso da ideia tua do cadáver animado, é algo no qual eu senti que a potência é justamente que você pode viajar um pouco com a narrativa, né? Você não tem uma cobrança, então a narrativa dá para aliar a técnica, e isso é algo interessante, acho que não é algo que nós tempo inteiro estamos experimentando, ou pelo menos experimentando de chegar a um resultado, porque assim, às vezes a gente faz um storyboard, uma ideia e tudo, mas depois não desenvolve, né? Porque desenvolver também leva um tempo, né? É, então, isso de, tá, beleza, vou fazer isso aí, vou por lá, continuo por assim, e eu chego naquilo. Achei interessante, achei uma coisa, um, um exercício, né? Não desvirtuando, não quer dizer que é menos sério, né? Mas uma prática, né? Eu defendo um pouco a ideia, né, de pensar as práticas da linguagem, né? A gente só aprende mesmo, só domina algo que pratica, né? Né? E tomo um pouco emprestado isso da prática da linguagem no sentido
que antigamente as matérias se chamavam português, ou na Argentina, que é onde eu nasci, se chamava castelhano, né, que era onde você aprendia gramática, ou aprendia a ler, interpretar texto e tudo mais. Mas hoje em dia se utiliza mais a ideia da prática da linguagem, ou seja, você só vai dominar a linguagem, você só vai dominar a escrita, você só vai dominar a interpretação de texto, mesmo ortografia, gramática, praticando ela. Não é a regra, não é decorar uma regra que vai fazer você entender a própria dinâmica da gramática. Vai ser você praticar a linguagem, né? Escrever, ler, falar, conversar com outras pessoas, né? Em um contexto, inclusive, educativo. E com a animação, com o desenho, é a mesma questão. Digamos, eu posso pegar um monte de livros de animação, tem várias bíblias aí que todos conhecemos, e não vai ser isso que vai fazer que eu domine. O que vai fazer é colocar a mão na massa. Eu posso saber de cor, né? Os 12 princípios da animação, né? Mas não vão ser os saber de cor, os 12 princípios da animação que vai fazer eu dominar e eu achar um caminho dentro daquilo. Porque, inclusive, esses 12 princípios, eles foram elaborados a posteriori de que foram praticados, né? Depois que foram praticados, né? E nisso, né, você tem Winsor McKay, Disney e tantos outros que fizeram um monte de experimentações, aí olharam para trás, analisaram, estudaram, né? E falaram: olha, esse é um princípio, olha, esse é outro princípio, olha. Então, não é ao contrário, né? O cinema se fez a partir da experimentação, depois estabeleceu, então a gente vai usar essa narrativa, que muitas são filhas do teatro, uma grande maioria, mas não todas, né? Então a gente tem a edição, né? A questão da edição que é a própria do cinema, né? O enquadramento, e isso é a posteriori que se vai descobrindo. Como, sabe, algum veio, fez, né, algo que em seu momento foi revolucionário, ou que ninguém entendeu, e falou: nossa, olha que legal, isso funciona. Então, um pouco isso. Penso que a prática é o que faz a gente dominar, descobrir outras trilhas. E claro que sim, nada impede estudar, que é bem interessante, tudo, mas só a teoria. Bom, em geral, né, eu creio que fazer cinema, qualquer tipo de cinema que seja, né, cinema de animação, mesmo um cinema de ficção, com atores, documentário, são processos longos, né? São processos longos. Mesmo, bom, a animação que tem esse caráter, que, sei lá, para um minuto de, sei lá, para 30 segundos de animação, você demora mais tempo em falar que você fez 30 segundos que o tempo que passa nesses 30 segundos. Acho que foi Diego Aikel que comentou isso numa live ano passado. E eu achei que bem nisso, você fala, nossa, você ficou o dia inteiro fazendo 2 segundos, o dia inteiro, tipo, passou, né? 2 segundos. Não deu tempo nem de fazer o enunciado. Então, a animação é algo demorado, é algo muito artesanal. Mas não é só a animação que é demorada, né? Se você vai pensar, o Uribe, né? Ele demora quanto tempo em fazer um anel, um brinco, algo que é muito pequeno, e ele tem um grau, sabe, de preciosismo. E a maioria, acho que a grande maioria dos detalhes, só ele que vai perceber, ele ou pessoas entendidas,
Provavelmente a pessoa que vai usar esse anel, esse brinco, ela vai olhar, vai falar: "Nossa, que bonito e tudo", mas não vai entender o nível de dificuldade, todo o trabalho que levou para colocar a pedra, não, né, não, também não interessa. Então eu penso que no caso de técnicas, né, ou de linguagens, que tem esse desenvolvimento tão artesanal, elas têm um tempo para para fazer aquilo, né, a gente não consegue fugir daquilo, impossível, né, a gente vai precisar. Mas nós também escolhemos isso, né, porque nós escolhemos fazer um trabalho que exige um certo preciosismo, né, porque se eu não gostasse disso, digamos, deve ter quem não goste, mas, digamos, se eu quisesse algo que não me desse trabalho, não fazia animação, fazia outra coisa, fazia outra coisa, fazia outra coisa. Então, eu posso dizer que eu também gosto desse caráter um tanto obsessivo que tem na animação, né. É, porque se você não tem um certo rasgo obsessivo, eu acho que, a pessoa não se dedica a isso. Por que motivo você vai fazer 200 frames com a mesma coisa, com uma pequena mudança e tudo, entendeu? Não sei, tem muitas funções mesmo dentro do cinema para fazer, que não precisa ser estar desenhando 300 vezes, 400, 500, 5.000 vezes a mesma coisa. Tem milhões de funções, né, não é não é obrigação se dedicar a isso. Então penso que tem uma série de rasgos que se combinam aí, né. Mas sobre o que você comentava antes, né, que justamente essa questão de suspensão do julgamento, né, eh, penso que também tem uma questão, né, da cultura, pelo menos da cultura ocidental, é muito imediatista, né. Então, eu quero fazer algo, já quero que esse algo eu nem comecei a fazer, né, eu não nem comecei a fazer, mas ele tem que ser perfeito, tem que ser maravilhoso e tem que ser minha ideia mental perfeita, que eu nem sei qual é, na real. Por quê? Porque tem outras culturas no qual, sei lá, nas culturas orientais, que a gente, por lo menos tem mais essas referências, mas inclusive tem outras culturas, né, como o Choque, que é uma cultura africana, eles demoram 15 anos, né, os discípulos, em aprender a fazer uma série de desenhos. São 15 anos de formação para fazer um desenho que tem a ver com uma história, que tem a ver com uma narrativa, e tem um preciosismo, né, tipo, não é por nada que se demora esse tempo todo nesse aprendizagem, é uma filosofia, né. Mas a filosofia evidentemente não é a filosofia da imediatez, que eu tenho que começar e terminar, está maravilhoso, né. E já sai postando de preferência e ganhar 1.000.000 de likes se possível. Então, a gente vive, quem sabe, no meio de a gente está permanentemente em crise, né, na cultura, né, e com uma série de estímulos, né. Algumas cobranças podem ter a ver com nós, mas outras cobranças às vezes não são nossas. Não são nossas. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa bastante paciente para desenhar, e eu gosto da mesma forma que faço desenhos rápidos, também eu gosto de fazer um desenho que vou demorar 6 meses. É algo que eu gosto, eu curto, sabe? É um diálogo que eu estabeleço com isso que eu estou fazendo, é um momento muito íntimo para mim. Eh, Se eu começasse e terminasse no mesmo dia, seria legal? Bom, seria outra coisa, mas eu não teria esse diálogo que eu tenho com essa obra que estou desenvolvendo, né? E com a animação é um pouco o mesmo, né? Tipo, é um tempo que eu me dou, que estou em diálogo com esse trabalho que estou fazendo, né? É um tempo que eu tenho, ah, sabe, para refletir, sei lá, também para viajar, pensar outras coisas da minha vida, chegar em outras conclusões, né? É um tempo muito íntimo.
Eu não sei se eu gostaria de evitar isso, sabe. Aquele tempo é um tempo intenso, né. É um momento de criação, a gente está mergulhado naquilo, sabe, são horas e horas e dias, né, e dias que eu também me conheço, porque também me irrito, porque também, né, não é que eu fico, em estado, nossa, não, né, de santidade, não, eu me irrito, fico pensando: "Nossa, por que me meti a fazer isso?", sabe, "Por que não fiz isso outro?". Aí descarto coisas, mas é um diálogo intenso, esse momento tem uma intensidade que é interessante, né, e que para a criação aquilo é alimento, né. Eu não sei se eu queria, tipo, sabe, fazer plim, pronto, tá feito. Né, o gosto do bolo que eu fui, preparei as coisas, eu mexi, preparei o forno, eu fico pensando: "Nossa, será que vai dar certo? Será que vai crescer?". Aí ele sai maravilhoso, tudo e como, nossa, que bom. Porque se fosse só pelo bolo, gente, tem umas casas de bolo que vendem uns bolos maravilhosos. Eu vou lá, compro, ele é gostoso? É, né, mas bolo de aniversário, pelo menos, né, na minha família, a gente faz. Bolo de aniversário não é algo que se compra, bolo de aniversário é algo que a gente faz. E não precisa ser o mais saboroso, mas ele é mais saboroso. Ele é mais saboroso, porque tem um carinho, tem cuidado, tem uma vivência, que o bolo comprado não vai ter. Ele pode ser mais bonito, até pode ser mais delicioso. Mas, sabe, tem esse bolo que a gente faz, tem o sabor da vida. E isso não é algo que eu quero que me poupem, eu quero viver. Olha, eu, assim, penso várias coisas. Às vezes eu resolvo alguns problemas, sim, a maioria dos problemas eu mesma criei para mim mesma, né. Então eu passo um bom tempo resolvendo as mesmas dificuldades que eu criei, né, porque às vezes a gente escolhe não o caminho mais fácil, senão diz: "Ah, isso vai ficar melhor", mas isso vai me dar mais trabalho, eu vou ter que resolver um problema, né. E, mas, tua pergunta eu acho que ia por outro lado, né, na questão dessa divisão, né. Eu não sei, acho que nós não somos tempo inteiro um, sabe? Nós somos uma miríade de coisas, de pessoas, de temperamentos. Nós não somos o tempo inteiro, sabe? Às vezes eu resolvo o problema, então às vezes eu faço um lanche rápido, estou com fome, faço um lanche e como. E às vezes eu vou fazer um bolo, às vezes eu vou fazer uma comida, às vezes eu vou poder realmente desenvolver isso, né? E claro que sim, ao mesmo tempo tem temperamento, né, então, se para temperamento de uma pessoa, ela cai melhor isso de: "Ah, beleza, eu quero fazer rápido, eu quero me livrar daquilo", ou mesmo não se livrar daquilo, mas fazer aquilo bem dessa forma para ela, ok, tá bom. Não creio que exista uma forma certa, eu creio que existe a forma que funciona para mim. Mas não necessariamente a forma que funciona para mim é a forma que funciona para o outro. Não tem, sabe, aquela máxima sapatista, né, um mundo onde caibam outros mundos. Não existe uma forma universal certa, né, existem várias formas. E cada um vai ter que descobrir, creio que essa é a grande viagem da vida, né, descobrir o que funciona comigo, né, o no qual em que forma eu me adapto melhor, em que outra forma eu me sinto mais realizada, né, que nem sempre é a forma mais rápida, ou às vezes é. Aí é de cada um, né, sei lá. Bom, eu acho que, assim, algo interessante para mim em relação à animação, né, se você vai pensar, né, origem da animação, né,
A animação é uma ilusão de movimento, né? Porque se você pensa um pouco, né, as primeiras animações, né, vêm dos teatros de sombra, né? Do teatro de sombra, né? Essa mágica, né, de criar uma ilusão, né, de movimento. Mas ao mesmo tempo, você tem outras origens da animação que foram pela curiosidade de entender, de comprovar algumas teorias da percepção, né? Que é o caso do disco de fenakitoscópio de Platão, né? Que eles não estavam querendo criar animações, eles estavam querendo comprovar uma teoria da percepção, né? Que era a teoria de permanência retiniana, que depois caiu por terra faz muito tempo, né? É, mas no meio da brincadeira, aí gostaram da brincadeira, então vamos fazer desenho, esse outro desenho. Isso fizeram uma série de discos maravilhosos que existem até hoje, né? Então, penso que a animação, ela pode ser muitas coisas, pode ser uma ilusão, pode ser também essa tentativa de entender o movimento, né? Essa tentativa de recriar outros mundos, né? Eu me interesso muito pela percepção, em geral, né? De entender, inclusive, como funciona a percepção para nós humanos, para outros bichos, né? No caso da percepção visual é completamente diferente. Para uns bichos veem umas cores, outros veem outras. Os pássaros, por exemplo, têm um universo completamente psicodélico, né? Então, como essas questões são diferentes, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas olha, tipo, que nem daltônico, não vê cores, que triste. Eu falei, não, gente, desculpa, porque, tipo, nosso mundo é totalmente sem graça se você comparasse com o mundo que enxerga um papagaio, uma arara, né? Porque que eles ainda enxergam, eles têm ainda o cone que enxerga o infravermelho, né? Então, imagina que loucura. Então, tudo tem um pouco, né, a questão do ponto de vista nessas questões, né? Acho que é um pouco difícil o que é animação, né? Seria. Eu sou. Acho que a vida é movimento, na real. A vida é movimento. Então, nós tentamos recriar, quem sabe, um pouco desse movimento que é a vida, né? Tipo, não, se a gente pensar, realmente não existe nada estático. Mesmo as coisas, isso que parece estático, ela tem intercâmbio o tempo inteiro, né? Uma montanha, né? Para nós ensinavam que as montanhas eram seres inanimados, as pedras são seres inanimados. Hoje em dia a gente sabe que não tem nada de inanimado nisso, não existe nada inanimado no mundo. O mundo está completamente em trânsito. A gente pode não perceber, nós ocidentais, né, digamos, podemos não perceber. O que não quer dizer que isso não esteja em movimento, isso está em movimento. Então, a animação também é uma brincadeira, né? Também pode ser uma brincadeira, né? Um, você dar esse espaço para brincar, né? Para se levar menos a sério também, né? Às vezes eu penso que nós adultos nos levamos muito a sério, né? A gente todo que fazemos, levamos, não, porque eu fiz isso. Não, é uma brincadeirinha, gente. É só isso. Tá bom, é trabalho, sim, sim, é trabalho, tudo bem, mas mesmo trabalho, é uma brincadeira, entendeu? Assim, né? Bom, creio que até recentemente publicou esse livro, A Vida Não é Útil. A vida não precisa ser útil, não é que a animação precisa ser útil. Eu quero cantar algo, posso cantar algo, mas, gente, onde que está, gente, gatos, cachorros, as plantas, elas estão vivas aí, né? Tipo, elas têm que trabalhar, elas têm que, né? Tem uma obrigação de, né? Essa obrigação de, sei lá, né? Contestável aquilo, né? É discutível aquilo, né? Sim, claro, todos nós precisamos viver e todo, e a gente vai conseguindo
costurar, né, pelo menos unir o útil com o agradável. Nós tentamos viver do que a gente sabe fazer ou do que a gente gosta de fazer, né. A gente faz o impossível para casar o útil com o agradável, né. E se não é possível, a gente inventa que seja, não tem problema. Mas, tipo, essa cobrança de utilidade, tá, útil para quem? Bom, agora ai, 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 não, agora a treta é tua que você vai ter que digitar isso tudo. Ah, é divertido, sempre é bom se encontrar. Bom, mas, gente, a gente tem que. Não sabia que você estava em Ubatuba. Outro dia fui pintar um lugar e falei, nossa, eu vou chamar o Beto. Era longe pra caramba, era em Barueri, né? Mas depois pensei, nossa, devia chamar o Beto um dia, mas agora se fugiu para outro lado. Procura um muro, procura um muro por aí, fala com algum vizinho que tenha um muro aí, a gente vai lá e faz alguma brincadeirinha mesmo. Sim, sim, sim. Eu tenho pintado bastante ultimamente, estou pintando com uma galera, uma molecada bem nova, super divertido. Ah, eu nem publiquei as últimas fotos, fiz um, nossa, eu fiz um que está muito bom, né, mas esse ainda não publiquei. Achei eles conseguiram uma empena para fazer em Barueri, fizeram entre um monte de pessoas, né, e aí foi engraçado porque finalmente os dias que marcaram eu não estava em São Paulo. E aí eu apelei, né? Falei, nossa, justo vocês marcam no dia que eu não vou estar em São Paulo, poxa vida. Aí, não, aí eu falei, não, não, acho que vai guardar o lugar para você. Ah, beleza. Só que, lógico, você não está no dia, todo mundo vai invadindo, vai ficar num lugarzinho pequenino para você, óbvio, né? Porque todo mundo quer pintar. Ah, mas aí me mandaram uma foto que tinha feito feliz. Aí fiz um pterodáctilo, sabe esse dinossauro voador? Porque tinha um tema, depois vou te mandar, eu nem publiquei ainda no Instagram a foto. Tinha um tema que era aliens e dinossauros, né? E eu já tinha um pouco, bom, já tinha visto que tinham feito os outros, ficava um espacinho assim, eu falei, ah, vou fazer. Tinham feito um bicho que é meio tiranossauro rex, falei, ah, não vou fazer outro tiranossauro rex, é muito redundante. Aí eu fiz um dinossauro voador, né? Só que aí tinha um outro negócio, eu fiz tipo, tirando como se fosse um raio laser do olho, ficou divertido. É, porque uniu com um outro que já tinha feito, que tinha um negócio vermelho em volta, então parece que tá meio fritando os outros, né? Ah, divertido, foi bem divertido, foi divertido. Bem. Não, já é uma outra coisa. Ah, é um animal, né? Não deixa de ser um animal, mas é uma outra coisa. Não, eu fiz bem colorido, inclusive, porque achei que tinha, é uma composição, você está compondo com o resto, né? Então, mas eu gostei, aproveitei também para experimentar um pouco com outras coisas, né? Sei lá, fiz uma parte com spray, uma parte com pincel, né? É, não, e esse outro do jazz, eu tenho que fazer uma encomenda aí que tem. Sim, sim, sim. Eu tô fazendo, faço faz tempo esse. Na verdade, eu comecei a fazer em 2000, acho que 14, mais ou menos essa série, faz tempo, né? Que eu fiz primeiro no papel, algum, tipo, eu fiz uns murais, vai indo. Esse, inclusive, esse é uma das minhas metas de 2022, vamos ver se que é fazer finalmente a animação, essa que eu te mostrei, né? Ah, na verdade eu preciso fazer, né, resolver algumas coisas técnicas, né, mas, preciso parar de ser vagabunda e começar a fazer. É, pois é, estou fazendo um monte de coisa, mas essa é uma das coisas que não estou fazendo, né. Eu preciso, quero tirar do papel, né, enfim, não sei, não sei. Se tiver alguma ideia, eu aceito, né. Porque aí está nas coisas dos problemas que a gente cria para a gente mesmo.
eu, por exemplo, tenho uma ideia de fazer pelo menos uma parte dessa animação em cutout, que é uma técnica que eu não domino, sabe? Eu entendo como funciona e tudo, mas eu preciso estudar, que acho que vou comprar o Tumbum, que também são essas coisas que faz tempo para fazer, que Tumbum tem uma versão educativa que é bem barata, né? Mas às vezes é isso, sabe? Você diz: "Ah, mas eu realmente preciso fazer isso? Eu podia começar por qualquer lugar da animação e depois vou completando, não preciso começar do começo, sabe? Porque se a gente tem mais ou menos a cena, o que eu deveria tá, tem outras partes que não é isso. Começo de outro lugar e ir completando, né? Porque já tentei várias coisas, tentei verba e tudo mais, e esse lance de verba e tal é algo que é um caminho muito suado, né? É. No After Effects tem para fazer cutout, é fácil, rigar e tudo. Também não é assim, eu consigo fazer umas coisas, mas também não sou especialista, né. Sei lá, eu tenho que pegar a agenda e colocar um cronograma, pelo menos para poder começar isso, né. Mas é isso, né, também eu sou mercenária, né, me chamam para trabalho, eu vou, né, fazer o quê? Não tem jeito, não, chama para trabalhar, estou trabalhando. Mas enfim, estou com alguns objetivos esse ano, um dos objetivos é fazer murais, aí, né, mas estou indo, estou pintando bastante, pelo menos isso está sendo legal, né. Sim, sim, sim. Procura um muro. Eu se é para pintar, eu vou mais fácil até que se é ir para praia. Aí a gente já né. É mais fácil. Não, para ir para pintar. Então tá, então é para ir para pintar, né. Beleza. Aí sim, sim, aí tem que juntar as agendas, né, batendo as agendas vai. O Rômulo também é complicado de agenda, hein, mas bom, vou seguir aqui que, né, que já está no horário de almoço. Obrigada, querido, adorei falar contigo. Beijo. Vamos nos encontrar, tá? Beijo. Vamos desenrolar isso aí. Beijo. Tchau, tchau.